Ministro Gilmar Mendes nega seguimento de habeas corpus e mantém a execução provisória de pena do ex-goleiro Edinho, condenado por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. E você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski homologa ação sobre acordo entre bancos e poupadores referente às perdas com os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. Procuradora-Geral da República envia ao Supremo o posicionamento da PGR pela manutenção da prisão do deputado federal Paulo Maluf em regime fechado. Ministro Marco Aurélio suspende decisão do Tribunal de Contas da União que decretou indisponibilidade dos bens da empresa que faz parte do consórcio de obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Arquivada a ação contra a suposta promoção de candidatura de Luciano Huck à presidência. De quem é a responsabilidade por indenizações no caso de acidentes com o transporte de passageiros? E TSE lança campanha para explicar e incentivar o uso do aplicativo e-Título. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento de habeas corpus e manteve a execução provisória de pena do ex-goleiro Edinho, condenado por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Gabriel Seafrei tem uns detalhes para a gente dessa decisão. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ministro Gilmar Mendes negou o seguimento do habeas corpus por entender que ele é inviável. A defesa de Edinho havia conseguido uma liminar no Superior Tribunal de Justiça para que ele aguardasse a tramitação de todos os recursos em liberdade. Mas essa liminar acabou suspensa. Com a decisão do ministro Gilmar Mendes de negar o seguimento do habeas corpus, a previsão é que Edinho volte a cumprir a pena de mais de 12 anos de prisão aplicada contra ele pela Justiça pelo crime de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Érica. Obrigada, Gabriel. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, homologou a ação sobre acordo entre bancos e poupadores referente às perdas com os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. O acordo foi assinado no final do ano passado entre representantes de bancos e associações de defesa do consumidor, com mediação da Advocacia Geral da União. O ministro Lewandowski deu prazo de 2 anos para que os interessados em aderir ao acordo se manifestem. A expectativa é que isso injete 12 bilhões de reais na economia. A decisão já está valendo, mas ainda precisa ser referendada pelo plenário do Supremo. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tomou providências para dar mais agilidade aos trabalhos. Isso ocorreu depois da visita da presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia. A unidade judiciária responsável pelos processos de presos que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto, a segunda vara de execução penal de Goiânia, recebeu um mutirão de auxílio. As atividades do grupo foram coordenadas pelo juiz Rodrigo de Melo Brustolin, que ao final apresentou um relatório conclusivo de sua atuação. A expectativa é dar um suporte a essa vara que conta com mais de 8 mil processos, com problemas estruturais, mas que a gente espera dar uma contribuição para agilizar a colega titular da vara, auxiliar ela na difícil condução desses processos e que daqui para frente eles tenham um andamento um pouco mais rápido. Foram designados 16 magistrados, juntamente com assistentes, para auxiliarem na segunda vara de execução penal da capital. Durante a força-tarefa, foram realizadas audiências presenciais e também por videoconferência. A intenção é acelerar os trâmites dos autos, que somam quase 9 mil. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou a remessa à primeira instância da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte do inquérito instaurado para investigar o juiz José Dantas de Lira, envolvido em possíveis vendas de sentenças. O relator explicou que a competência do STF foi fixada em razão de mais da metade dos desembargadores do Tribunal de Justiça local ter se declarado suspeita para julgar o caso. Mas, como o magistrado foi aposentado compulsoriamente pelo CNJ, a competência voltou a ser da Justiça de primeiro grau. O inquérito foi instaurado pelo Ministério Público Federal para apurar a prática de crime de corrupção passiva. A Procuradora-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal o posicionamento da PGR em relação à prisão do deputado federal Paulo Maluf. Segundo Raquel Dodge, ele deve continuar preso. Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne.
Oi, Érica, boa tarde. A Procuradoria-Geral da República alega que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não aceita a concessão de habeas corpus quando há decisão de turma. A PGR quer ainda que Paulo Maluf continue cumprindo a pena em regime fechado. O deputado federal foi preso em dezembro do ano passado pelo crime de lavagem de dinheiro após determinação da primeira turma do STF. Ele foi condenado a uma pena de 7 anos e 9 meses de reclusão. Érica. Obrigada, Evne. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal suspendeu por meio de liminar a decisão do Tribunal de Contas da União que decretou a indisponibilidade dos bens da empresa Projeto de Plantas Industriais, que faz parte do consórcio de obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj. O bloqueio chega a 653 milhões de reais. De acordo com o ministro, o TCU não tem poderes para bloquear bens de empresas particulares. Nesse caso, a decisão foi tomada pelo plenário do TCU, que apura responsabilidades por indícios de irregularidades no contrato firmado entre a Petrobras e o consórcio do Comperj. O Tribunal Superior Eleitoral arquiva acusação contra Luciano Huck, o apresentador Fausto Silva e a TV Globo por abuso de poder econômico. O relator do caso, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, argumentou que não há razão para julgar a representação. A ação foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores e integrantes da legenda, sob a alegação de que Luciano Huck e a esposa Angélica, em entrevista ao apresentador Fausto Silva, trataram da promoção da pré-candidatura de Huck. Para o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, não é possível examinar a ação, já que o partido não comprovou o pedido expresso de voto e menção a uma futura candidatura. Por isso, decidiu pela extinção da ação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou ao Supremo Tribunal Federal as alegações finais em 3 ações penais contra o deputado federal André Moura, do PSC de Sergipe. O texto aponta o parlamentar como responsável pelos crimes de formação de quadrilha e peculato, pelo desvio de mais de R$1 milhão do município de Pirambu, em Sergipe, quando ocupava a prefeitura da cidade. A PGR pede, além da condenação, ressarcimento aos cofres públicos e o pagamento do triplo do valor das verbas desviadas a título de danos morais. Em nota, a assessoria de André Moura disse que ele não desviou dinheiro público nem pediu isso a outras pessoas. Uma decisão do Tribunal de Relação de Lisboa, a segunda instância do país, libertou o empresário Raul Schmidt. Alvo de 2 ações na Lava Jato, ele estava preso à espera de extradição já autorizada para o Brasil. Aline Barcelos tem os detalhes para a gente. Aline, conta para a gente a consequência dessa decisão para os processos contra ele que tramitam no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, há 2 processos contra Raul Schmidt por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele é investigado pelo pagamento de propina aos ex-diretores da Petrobras. O andamento dessas 2 ações penais depende do resultado do processo de extradição, que ainda vai ser reanalisado pela Justiça de Portugal, que concedeu um habeas corpus ao empresário investigado na Lava Jato e preso no país europeu no início desse mês. A extradição havia sido determinada pela Justiça de Portugal em janeiro, mas a defesa de Schmidt alegou que, como ele é cidadão português, ele não poderia ser extraditado do país. Raul Schmidt agora aguarda o julgamento desse recurso em liberdade, mas ele não pode sair de Portugal e deve se apresentar periodicamente às autoridades de lá, Érica. Obrigada, Aline. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. De quem é a responsabilidade por indenizações no caso de acidentes com o transporte de passageiros? Voltamos já já. Deve ser publicada na tarde de hoje, em edição extraordinária do Diário Oficial da União, a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. De acordo com a Constituição, depois dessa publicação, o decreto ainda tem que ser aprovado pelo Congresso. A decisão foi tomada nesta quinta-feira à noite pelo presidente Michel Temer, diante da crescente onda de violência que atinge a capital fluminense. Com a medida, as Forças Armadas assumirão o comando das polícias civil e militar do Estado. O Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assinaram um termo de cooperação técnica para desenvolver o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais da Justiça do Trabalho, o e-Social JT.
Participaram da cerimônia de assinatura o presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, e o presidente do TJDFT, desembargador Mário Machado Vieira Neto. O sistema batizado de E-Social JT está sendo construído para gerenciar a transmissão de informações em poder da Justiça do Trabalho ao E-Social do governo federal. O programa será obrigatório nos órgãos públicos até 1º de julho deste ano. Todo esse convênio tem uma via de mão dupla. O que nós estamos contando é com o pessoal do Tribunal de Justiça da área de informática trabalhar em conjunto com o nosso pessoal para desenvolver mais rápido e melhor essas ferramentas. Portanto, todos nós saímos ganhando. A nova tecnologia é repassada e, ao mesmo tempo, é aperfeiçoada com equipe conjunta do Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Nós vamos juntar todos os técnicos, enfim, trabalhar juntos com isso, agilizando os trabalhos e obtendo frutos comuns. E para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é uma grande honra poder trabalhar junto com o Tribunal Superior do Trabalho. Certamente ganharemos muito com isso. O programa do governo federal reúne em um só lugar as informações relativas aos trabalhadores, como contribuição previdenciária, folha de pagamento, comunicação de acidentes de trabalho, aviso prévio e informações sobre o FGTS. A Expresso Guanabara abriu uma investigação para apurar as causas do acidente entre um ônibus da empresa e uma carreta que deixou 8 mortos na BR-020, em Goiás, nesta quinta-feira. O motorista do ônibus, segundo a Polícia Rodoviária Federal, teria invadido a contramão e acabou atingido por uma carreta. O acidente deixou 8 pessoas mortas e 30 feridas. O veículo da empresa Expresso Guanabara saiu de Cajazeiras, na Paraíba, às 4h35 da tarde de terça-feira. Ele seguia para o destino final, Goiânia. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã, no quilômetro 45 da BR-020, entre os povoados de JK e Bezerra, em Goiás. No ônibus, viajavam 43 passageiros mais o motorista. De acordo com a PRF, o trecho onde houve a colisão é de pista simples. A ultrapassagem no local é permitida apenas em um sentido. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e disse que abriu investigação interna para descobrir as causas do acidente. Afirmou ainda que o motorista era experiente e tinha tirado 20 horas de descanso antes da viagem. Já a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, disse que o ônibus é novo e está em conformidade quanto aos requisitos legais. Além disso, a Expresso Guanabara tem autorização da agência para operar na linha. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Ricardo Bastos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, só atualizando aí, a gente viu a reportagem deste acidente, infelizmente, que ocorreu na rodovia. Já são 9 mortos e 33 feridos. A gente tinha dito que eram 8. Já mais um morreu hoje e são 9 mortos e 33 feridos. Doutor, de quem é a responsabilidade no caso de indenizações quando ocorre um acidente de tal gravidade como esse? A responsabilidade pelo contrato de transporte, ela é muito definida, definida de forma bem clara na nossa legislação, tá? Em regra, o transportador, aquele que conduz os passageiros, é quem deve responder nos casos de acidente com os seus passageiros, tá? Então, é uma responsabilidade objetiva, que independe de culpa. Então, em regra, o transportador é aquele que deve reparar os danos causados por algum acidente. É preciso fazer uma perícia antes para identificar melhor ou isso já independe? A indenização já é paga logo após o acidente? Olha, é interessante entender que, em termos jurídicos, Érica, qualquer meio de prova é sempre válido, tá? A teoria é que a empresa responda de modo objetivo pelos danos causados. Mas a perícia ela é sempre válida porque ela vai demonstrar, de fato, esclarecer o que aconteceu e realmente ligar esse acidente à empresa. Porque para que a responsabilidade civil incida, é importante que seja demonstrado o nexo de causalidade, tá? E, no caso, a perícia é fundamental para isso. Entretanto, pouquíssimas são as exceções que fazem com que a empresa se exima de responder nesses casos.
Por exemplo, se, não estou dizendo que é neste caso, mas um acidente que ocorra numa rodovia também com transporte de passageiros e que ocorra por uma falha na via, por exemplo, um buraco, falta de sinalização, falha no asfalto, isso pode gerar também que o Estado responda conjuntamente? Olha, é bom esclarecer o seguinte, são duas as responsabilidades no caso, tá? A primeira responsabilidade é a da empresa com seus passageiros. A empresa sempre vai responder de modo objetivo, tá? Quem transporta tem o dever de levar o passageiro ao seu destino final. Entretanto, essa empresa ela pode sim buscar judicialmente a reparação do Estado ou da concessionária ou da permissionária que mantém a via pública, tá? Mas o passageiro ele trata diretamente com a empresa. Num segundo momento, a empresa busca a reparação contra o próprio Estado, ressaltando que o passageiro também pode buscar essa reparação. Entretanto, é muito mais simples e menos burocrático discutir diretamente com a empresa transportadora, né, com quem faz o transporte. E a empresa discutirá judicialmente com o Estado a eventual reparação. Sempre que viajamos de ônibus, há ali aquele seguro embutido na passagem de ônibus. Antigamente ele já era obrigatório, você comprava esse seguro quando pagava a passagem de ônibus. Hoje, geralmente, se pergunta se o passageiro quer incluir aquele seguro ou não no valor total do bilhete ali da passagem de ônibus. Esse seguro é usado para indenizar essas vítimas ou não? Independentemente de ter pago ou não, essa pessoa está segurada? Em regra, qualquer passageiro conduzido por uma empresa que faça transporte de pessoas, ela deve fazer esse seguro. Tá? O passageiro, ele tem o dever de ser indenizado independente da existência dele. O que as empresas fazem, até como garantia, como forma de minimizar os custos e tratar da melhor maneira das questões, é contratar esse seguro independente do passageiro aceitar. Tá? Então, o que a gente precisa entender é que nós, passageiros, qualquer cidadão que esteja sendo transportado por uma empresa de transporte de pessoas, vai ser indenizado independente dele ter contratado ou não um seguro. Aquele que causa dano a alguém tem sempre o dever de reparar. O DPVAT pode ser usado em casos como esse ou só para o veículo ali que não era de transporte de passageiros que foi envolvido no acidente? Na verdade, a gente precisa fazer uma separaçãozinha. Nós precisamos entender que o DPVAT é um seguro obrigatório, pago ao Estado, em que qualquer aquele que se envolva num acidente terrestre com veículo automotor pode se utilizar dele, tá? Não necessariamente é um seguro que se relaciona em responsabilidade civil. Tá? É um seguro que vai custear tratamento, falecimento, se relaciona ao falecimento, mas ele tem uma natureza pública. Tá? Então, ele pode ser acionado independente dos seguros de empresas privadas que estejam relacionadas com o caso. Não exclui uma coisa, não exclui a outra. Tá? Qual o primeiro passo para uma pessoa conseguir uma indenização que se envolve uma pessoa que esteve aí no acidente ou que teve uma vítima ali no acidente, um parente? O primeiro passo é comunicar às autoridades policiais, né? Claro que no caso ilustrado pela matéria, essa comunicação é notória, as autoridades já foram acionadas, né? É de notório saber que isso aconteceu. Mas na regra comum, o que nós precisamos fazer é ir às autoridades policiais, comunicar à polícia, olha, aconteceu esse acidente, a situação em que aconteceu, em que condições ele aconteceu. Logo após, cabe também buscar a empresa para tentar uma conversa, tentar uma negociação. A mediação e a conciliação é sempre importante nesses casos. As empresas têm se mostrado muito abertas em relação a isso. Na hipótese de você não conseguir essa reparação amigável, aí sim, o judiciário é a melhor maneira para que você consiga se ressarcir de eventual prejuízo que você tenha. Por exemplo, num caso de um acidente aí com muitas vítimas, né? Quando o pai e a mãe morrem, por exemplo, deixa filhos que não estavam no ônibus ou no veículo em questão, e essa criança recebe indenização, como é que fica essa criança? Ou quem é o tutor dela depois que vai ficar com o dinheiro? Em regra, o falecimento do pai e da mãe, deixando bens, você inicia uma sucessão em que o filho menor, é detentor de todos os direitos que os pais possuíam. Os bens, né, passam, no momento do falecimento, para esse menor. Entretanto, ele não pode responder perante os órgãos. Então, ele tem que ser representado por alguém. No caso, é muito comum em que algum familiar chame a responsabilidade para si, né, para que represente a criança na busca de seu interesse. Então, é muito comum, nesse caso, que os familiares busquem o interesse da criança, porque ela sofreu um dano, além do prejuízo, que não vamos aqui discutir, que é a perda do ente familiar, que isso é
uma catástrofe irreparável, mas aquilo gera um dano que ela também poderá receber o seguro referente ao fato que lhe causou essa tragédia. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Ricardo Bastos, que é advogado, conversou com a gente a respeito de indenizações referentes a acidentes ocorridos com transporte de passageiros. Obrigada pelos esclarecimentos. É um prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou o Corinthians, a Odebrecht, a Arena Itaquera e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Fontes Hereda, a devolverem 400 milhões de reais referentes ao empréstimo para a construção do estádio que abrigou os Jogos da Copa do Mundo de 2014 em São Paulo. O advogado Antônio Pani Beirizi foi o responsável por entrar com a ação popular em 2013. Ele alega que o financiamento foi realizado de maneira ilegal. Ainda cabe recurso dessa decisão. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TSE lança campanha para explicar e incentivar o uso do aplicativo e-Título. A gente volta já já. Um cliente da Bancorbras poderá ser indenizado por conta da má prestação de serviço em um hotel conveniado. De acordo com o processo, a cliente reservou hospedagem para ela, o marido e a filha de 4 meses em um hotel no Ceará por meio do clube de turismo da Bancorbras. A cliente disse que ao chegarem ao hotel, a reserva não tinha sido feita e o quarto que conseguiram tinha um cheiro forte de veneno. Ela relatou que além do hotel ser isolado e não ter segurança, o ambiente era insalubre, tinha insetos e as piscinas estavam sujas. A mulher entrou na justiça com a justificativa que a Bancorbras foi negligente em não efetuar as reservas, além de ter faltado com o dever de vigilância sobre a qualidade do hotel. O processo chegou ao STJ e o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, não concordou com a decisão da Justiça Estadual de que a Bancorbras não seria responsável pelos serviços prestados pelo hotel. O ministro explicou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa e que a própria campanha publicitária do clube de viagens gera uma expectativa de segurança e conforto para aqueles que se hospedam na rede conveniada. Como os ministros entenderam que a Bancorbras não funciona como uma mera intermediadora entre os clientes e hotéis, a turma determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. No mundo cada vez mais tecnológico e corrido, muitas crianças e jovens têm o hábito de ler livros. É o que revela um levantamento divulgado por 2 institutos de pesquisa. Apesar do resultado surpreendente, os números ainda são considerados abaixo do ideal pelos especialistas. Apenas 11 anos e uma grande paixão. Luísa se encantou pelos livros desde cedo. O gosto pela leitura abriu espaço para a escrita. O primeiro livro já está pronto. Ela é muito importante para você, porque te ajuda na hora de escrever, te ajuda no desempenho de qualquer coisa. Ela desenvolve o raciocínio e você pode viajar para lugares que você nunca foi. Então você acaba se divertindo lendo um livro. Os volumes vão sendo passados para o irmão, para cultivar o hábito nele também. Os 2 estão num grupo de crianças e adolescentes que gostam de ler por vontade própria e deixam que as palavras mexam com a imaginação. Me leva para um mundo que eu não conheço, ou até que eu conheço, mas com visão de outras pessoas. Trabalha muito a minha imaginação e eu sempre fui uma menina muito criativa. As informações coletadas em 2016 mostram que no Brasil, entre as crianças de 5 a 10 anos, 40% delas leem de forma espontânea. Na faixa etária de 11 a 13 anos, são 42% os adolescentes leitores. O maior índice entre os jovens. 67% dos leitores brasileiros têm entre 18 e 24 anos. O grande desafio é conseguir que essa população continue lendo depois que ele sai da escola, né? Então, para que desenvolver o hábito e o gosto da leitura como um leitor autônomo, para depois, né, dessa obrigação que ele tem de ler no espaço escolar. Nos últimos anos, a leitura ganhou uma aliada e se expandiu. A internet possibilita que qualquer pessoa armazene livros, revistas e outros materiais em um simples celular ou tablet. As finalidades da leitura digital são as mais variadas, desde notícias, e-mails e blogs até pesquisas acadêmicas. Na contramão das estatísticas positivas, a pesquisa revela que menos da metade dos brasileiros tem o hábito de ler.
30% da população nunca comprou um livro sequer. Este advogado acredita que os custos elevados acabam dificultando o acesso aos livros, mas ele defende que a leitura deveria ser priorizada como ferramenta de transformação social. A leitura é um caminho, abre portas para o conhecimento, abre portas para a reflexão, para uma melhor compreensão do mundo. E o TSE quer ensinar os eleitores a usar o aplicativo e-Título. A campanha já começou. O vídeo de 1 minuto será veiculado nas principais emissoras de TV do país e também nas redes sociais do TSE, até a véspera das eleições gerais de 2018. A ideia é explicar para a população como usar o aplicativo e ter o título de eleitor nos smartphones e tablets. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto, a via digital do seu título de eleitor está aqui. Além das informações disponíveis na versão impressa do título eleitoral, o aplicativo também informa o endereço do local de votação e dá informações sobre a situação do eleitor. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa tarde, ótimo final de semana e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá.